Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade nós vamos aqui trazer em alguns minutos, a vídeo aula da Escola Bíblica. Vídeo aula da Escola Bíblica, estamos no terceiro trimestre fazendo uso, olha aqui, lições bíblicas, a razão da nossa fé. O que é isso? A consubstancialidade, os elementos que solidificam, que vão trazer aqui compreensões sobre a palavra de Deus, a razão da nossa fé. E nesta aula, nesta videoaula, nós vamos falar na aula de número 7. Aula de número 7, terceiro trimestre. Título desta aula: a necessidade do novo nascimento. Você vai ter lá todas as outras aulas anteriores no nosso canal no YouTube. Basta você dar uma clicada, você vai poder ter a oportunidade de aprender as aulas anteriores. Vamos aqui falar nesta oportunidade sobre um assunto muito lindo. O que é isso? A necessidade do novo nascimento. Se você não possui esta revista da CPAD, não se preocupe. Basta que você tenha um exemplar da Bíblia Sagrada às suas mãos para poder ali acompanhar o principal texto em destaque. Nós vamos usar aqui para trazer aqui o comentário do novo nascimento. Não é verdade? Texto em apreço, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 16. Nós vamos encontrar um diálogo, uma conversa, um contexto, um cenário entre o mestre e um homem chamado Nicodemos. E vamos extrair para as nossas vidas, conceitos sólidos sobre o novo nascimento, a importância do novo nascimento. O que é isto? Introdução aqui, dentro de uma palavra chamada texto áureo, em João 3 e versículo 7, o mestre diz: não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Olha aqui, o Senhor Jesus verbalizando, trazendo a mente humana, trazendo para os ouvidos humanos, trazendo para a pequenez, a pobreza do ser humano, a sua mente limitada, uma revelação acerca do novo nascimento, dirigida em primeira pessoa para um homem chamado Nicodemos. Vamos entender então quem era Nicodemos. Nicodemos, primeiro ponto desta aula, traz para nós o entendimento do personagem, Jesus, o Senhor, e um relacionamento aqui, uma conversa com Nicodemos. O nome Nicodemos significa vencedor do povo, ou vencedor entre o povo. Então, uma pessoa que alcançou um objetivo muito elevado na sociedade da sua época, na sociedade judaica. Nicodemos também, ele era membro de uma assembleia chamada Sinédrio. O Sinédrio era um ajuntamento de pessoas. Para que serviam essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Eram pessoas da alta sociedade, pessoas ricas, comerciantes mais abastados, pessoas que tinham aí uma herança patriarcal, de descendência patriarcais de grande importância no contexto político, cenário cultural e histórico, bem como também escribas, escribas, sacerdotes e o sumo sacerdote, compostos aí por cerca de 71 pessoas, que tinham uma fundamental importância de governabilidade, como se fosse uma legislação, várias pessoas que julgavam, que acordavam de comum acordo a forma da vivência da sociedade da época, sempre lembrando que em comum acordo com o Império Romano, para que não houvesse divergência e nem afrontas ao Império Romano. Nicodemos, ele era participante de uma seita chamada farisaica, os fariseus. Os fariseus tiveram a sua origem entre 130 a 135 anos antes de Cristo, com um homem chamado Judas Macabeus, que teve uma intenção, se levantou contra o rei do seu momento, da sua época, que estava querendo abolir os sacrifícios, os holocaustos no templo,
para o Senhor Jeová. Ele se levanta e dá origem a esta seita chamada seita farisaica, que com o passar dos tempos, no período em que Jesus exercia o seu ministério sobre a face da terra, em Jerusalém, na Galileia e nas cidades circunvizinhas, esta seita perdeu o seu conceito de agradar a Deus, porque eles eram tidos como aqueles que colocavam fardos pesados demais nas pessoas, sem que nem mesmo eles poderiam carregar ou faziam. Eram pessoas hipócritas, falsas, que enganavam, gostavam de aplausos, de serem reconhecidos no meio das pessoas, mas não tinham a misericórdia, o amor e a compaixão. Eles somente julgavam as pessoas. E tinham também ali uma consideração sobre a tradição dos anciões, que vão falar sobre aproximadamente 613 preceitos de costumes, para que a lei de Deus pudesse ser guardada e zelada. Eles eram muito zelosos, mas não tinham mais amor e só julgavam as pessoas, eram hipócritas, correto? Mas no meio de tantos hipócritas haviam pessoas de boas índoles, pessoas boas. E o outro ponto desta lição vai nos mostrar que pessoas de boas índoles, pessoas boas, pessoas que praticam boas obras, pessoas que convivem em determinadas religiões, determinadas convívios sociais, cheio de normas e regras, podem até imaginar que estão em comunhão com Deus, mas a salvação e a porta da graça e a comunhão com Deus vai muito mais além do que simplesmente o convívio social com outras pessoas, em outras localidades, em entidades ou práticas de boas obras. Não, a necessidade de um novo nascimento. Portanto, ele também era príncipe. Nós vamos encontrar dentro de um contexto, quando nós vemos no Evangelho de João, capítulo de número 3 e versículo de número 2 até o versículo de número 12, nós vamos encontrar Jesus dizendo que ele era príncipe, ele era uma pessoa renomada, que recebia a honra da sociedade e que conhecia muito bem os preceitos. Eles detalhavam muito bem o livro da Torá, o Pentateuco, tinham o domínio da lei. Todavia, ele não entendeu quando Jesus disse nascer de novo. Quando nós vemos que é necessário nascer de novo da água e do Espírito, João 3 e versículo 5, nós vamos compreender que o novo nascimento se dá através da regeneração. Isso é um novo nascimento. Mas este novo nascimento nos originais dos termos, porque havia as falas de Jesus em um grego koiné e em um grego clássico, um grego erudito e um grego simples. Quando ele diz novo, está dizendo do alto. Então, quando está falando aqui da água, logo a relação é direta à fé, à crença na palavra, porquanto que a palavra ela é referência e um símbolo de água. Por quê? Porque sacia a sede da alma, porque limpa o homem, porque dá entendimento, dá clareza à mente do ser humano. Então, aqui eu olho para a palavra de Deus em uma referência em Gálatas. Nós vemos no capítulo de Gálatas, para você anotar aí, capítulo de número 3, verso 16 e 17. Nós vemos que em Isaac foram chamadas as descendências e a promessa de Deus. E nós vemos no capítulo 4, verso 22 e 23, que não foram as posteridades, no plural não, mas sim no singular, a posteridade de Abraão, porque Abraão teve diversos filhos e filhas com as suas concubinas, mas a herança da promessa viria sobre Isaac. Então, pela fé, nós observamos aqui a fé de Abraão ao ouvir a palavra, a promessa de Deus. Então, o novo nascimento se dá pela crença, para que o homem abra o coração através desse ponto de partida. Apocalipse 3 e verso 8: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu quem? O Mestre Jesus entra em nossas vidas, entra em nossos corações, faz morada e nos dá regozijo, nos dá comunhão. E logo
também no versículo de número 5 do capítulo 3 de João, encontramos nascimento da água e nascimento do Espírito, né? Existe dois tipos de pensamentos: o pensamento do armínio ou arminianismo, ou o pensamento calvino ou calvinismo, né? O livre-arbítrio, ou a predestinação e a eleição. Mas nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, né? O mistério está justamente aqui. É preciso crer, é preciso abrir o coração, é preciso confiar na palavra, é preciso fé. Na verdade, na pré-existência, na onisciência, ou seja, nesta prerrogativa, neste atributo divino somente da Trindade, Deus ele conhece as pessoas que muitas das vezes, pela dureza do seu coração, não irão ter a comunhão com o Pai na eternidade. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, aonde é a segunda morte. E a Bíblia nos diz também: bem-aventurado todo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a ressurreição para a vida, para a eternidade, para as bodas e para viver ao lado do Mestre. Por quê, irmãos? Porque nós devemos compreender que Deus nos dá um escape por Jesus. E Nicodemos, então, príncipe, senhor ali, sabedor do Antigo Testamento e da lei, não havia aberto o seu coração para esta regeneração, para este novo nascimento. Quando então nós olhamos para este contexto, logo esta palavra se aplica a todo ser humano que, quando nasce, traz consigo um pecado por comissão, né? Um pecado herdado. E esta maldição do pecado original só é quitado crendo no sacrifício da cruz do Calvário. Toda a dívida do pecado original é paga se nós crermos no senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós devemos então ser nascidos de novo. Quando nós nascemos por meios naturais, nós nascemos então de uma semente corruptível dos nossos pais, logo a herança aqui adâmica, não é? Mas nós olhamos na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1 e verso 23, nos afirma a palavra que há necessidade de um novo nascimento pela semente incorruptível, né? Justamente isto, a água e o Espírito, pela palavra e pelo Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Logo, quem é nascido da carne é carne, ou seja, anda nas coisas carnais, dando ouvido para as concupiscências, deixando o seu coração ser levado, né? Pelas concupiscências carnais, concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Estes não estão em comunhão com Deus, mesmo que tenham uma religiosidade, mesmo que pratiquem boas obras, mesmo que sejam pessoas boas, mesmo que sejam pessoas aí humildes, mas não têm comunhão com o Pai. A comunhão é dada por aquele que é nascido novamente pela água e pelo Espírito, porque quem é nascido do Espírito vive em Espírito, vive ligado numa consciência, no temor da palavra, na obediência à palavra, no amor ao próximo, na adoração ao senhorio de Cristo Jesus, né? Entendendo no livro do apóstolo Paulo aos Efésios que a salvação é um dom, né? Uma dádiva, um presente de Deus, e isto acontece quando o ser humano abre o seu coração e reconhece Jesus Cristo. Então, é necessário, Nicodemos precisava crer pelos olhos da fé em Jesus Cristo e a partir deste momento ter uma experiência profunda, uma conversão total na sua vida, no seu interior, uma mudança plena de rumo na sua vida, né? Uma verdadeira conversão e não apenas convicções. Quantos estão apenas em convicções, mas não houve ainda uma conversão verdadeira, não é? Quando nós olhamos todo esse cenário, nós logo entendemos, irmãos, que é preciso ter uma conversão, abrir o nosso coração para que haja um novo nascimento, uma regeneração de uma semente incorruptível, que é a semente da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, crendo no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Há várias
citações e comentários históricos sobre muitos porquês Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Alguns podem mencionar, especulativamente falando, que ele tinha muitas tarefas a fazer, não é? Então não tinha tempo. Outros vão dizer que Nicodemos não queria ser visto com Jesus, para que não criasse atrito com seus demais colegas, tanto do sinédrio como da sociedade, né? Não queria perder a sua referência como um príncipe, porque naquele período Jesus ele não era visto por todas as pessoas como uma boa referência, não é? Muitos acusavam Jesus até de expulsar demônios por Beelzebul e tudo mais, não é? E para que não se perdesse a sua posição, a moral que Nicodemos tinha, de repente ele quis encontrar com o mestre à noite. Mas o principal fundamento e objetivo desta aula é dizer que Nicodemos teve uma atitude, que eu e você possamos ter uma atitude, mesmo de não ainda compreendermos uma plenitude ou num grau mais elevado as verdades da palavra, mas que nós possamos ir ao mestre, porque a atitude de fé, de ir em direção ao Senhor Jesus, sempre vai proporcionar para nós as revelações dos mistérios de Deus, nos dar paz ao nosso coração e a oportunidade da salvação para as nossas vidas. Se você ainda não é cristão, vá até o mestre, em louvor, em oração, abra o seu coração, dê ouvidos para a palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Examinais, pois, as Escrituras, cuidais nela ter a vida eterna, porque são elas que testificam de mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Esta verdade, esta necessidade imperiosa de todo ser humano nascer de novo da água e do Espírito. Deus te abençoe em Cristo Jesus.